Hoje a voz da igreja recebe com muita alegria Dom Vantuí Neto, bispo da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, em visita à diocese para matar a saudade, né, da família e de todo o povo de Roraima. Dom Vantuí, muito bom dia, seja bem-vindo à Manhã Viva, à nossa emissora, e feliz ano novo. Regiane, alegria estar aqui nas ondas melhores, né, das rádios, da rádio por excelência aqui, a Monte Roraima. Eu estou muito contente de estar aqui em Roraima nesses primeiros dias do ano de 2026. Desejo a você saúde, paz, muita tranquilidade. Amém. Nós vamos viver um ano marcado por experiências que esperam de nós respostas assim pessoais, como por exemplo as eleições. Uhum. Nós vamos entrar num ano marcado pelas eleições e as eleições do país ela envolve não só comunidades, mas a pessoa, né? Sou eu que voto. Então acho que é um ano de muita responsabilidade pensar em mim, mas de modo especial pensar no coletivo comum. Nós aqui pensar no país, né? Uhum. São as eleições que elegem os deputados, os senadores, que elegem a Câmara Legislativa. Então, um ano que espera de nós uma responsabilidade, né, sobre nossas vidas, mas pensando que ela está toda interligada com a vida dos outros. Uhum. Então, acho que é um ano assim, muito marcado, de modo especial, por corresponsabilidade. Talvez tenha anos, como não passa as eleições, que a gente é mais responsável da nossa casa, da nossa vida, mas esse ano a gente tem um peso bonito de responsabilidade sobre o nosso estado de Roraima, eu no caso lá em São Gabriel, o estado do Amazonas, mas também sobre o país, porque vamos escolher, né, a Câmara Legislativa do país, os senadores, né? Para mim é um ano muito bonito, mas um ano de muita reflexão, de muita corresponsabilidade, Regiane. Então desejo para ti, desejo também para a rádio, um ano marcado de corresponsabilidade da construção do bem comum, pensando, como disse o Papa Paulo VI, depois o Papa João Paulo II e Francisco, que a política é a arte por excelência da caridade, porque não pensa só em mim, mas pensa no bem comum. Exatamente. Olha, vamos refletir esse, né, como esse e outros temas na nossa conversa de hoje. Mas queremos saber, né, o objetivo da sua visita aqui à nossa diocese, né? Veio visitar a família, reencontrar, né, a sua família igreja também? Com certeza, né? Quem é filho daqui da Diocese de Roraima jamais pode. Primeiro, eu trago muito na memória, né? Mas eu vim mesmo para visitar os meus pais, eles Uhum. estão já avançando na idade, né? E era uma oportunidade, né? Que eu tinha de 9 dias, porque logo em seguida eu chego em São Gabriel e começa a grande escola de formação para mais de 120 lideranças indígenas de todo o Alto Rio Negro. Então, 15 dias intensivos, de manhã, de tarde e de noite. Eles ficam todos numa mesma casa, um centro de pastoral, com mais de 100 lideranças, homens e mulheres, todos indígenas, e ali não posso dizer que é um Ababel, mas um Pentecoste, porque tem as tantas línguas que existem no Rio Negro. Para mim, é mais um escutar e um conviver com eles. Mas aproveito para, com certeza, né, não só rever os amigos, mas eu tive a oportunidade de, no dia 1º, celebrar com presidir a Eucaristia lá na Catedral com Dom Evaristo e o Padre Mauro. E domingo passado eu presidi lá no Menino Jesus e E aqui na aqui na Igreja Matriz, Matriz? né? Uhum. Então, é sempre uma oportunidade de rever o povo, mas também de fortalecer a fé. É sempre bom quando a gente volta para casa, né? Uhum. A casa da gente nos deixa não só, eu acho que mais restaurados, revigorados, mas é o lugar onde nós fomos gestados para os afetos. Fomos gestados para o amor, fomos gestados para sermos pessoas. E pessoas que são relações. Então, acho muito bom voltar a Roraima. Uhum. Esse ano terá uma marca também para mim, porque vou celebrar os 25 anos de presbítero, quando Dom Aparecido, em 2001, me ordenou padre, lá no ginásio do Totozão. Vocês acompanharam, você mesmo, Rejane, ajudou lá, né? Então, eu também fui ordenado bispo ali no Totozão. Uhum. Então, espero que seja um ano também de graça para mim, mas uma graça de modo especial do Senhor que possa me acompanhar quando tem que tomar algumas decisões. Com certeza. E é sempre uma alegria, né, recebê-lo aqui em nossa emissora, porque o senhor atende sempre com muito carinho nossos convites aqui de participar das nossas conversas. E eu gostaria de comentar, né, que na semana passada a nossa emissora ela celebrou 23 anos, né, 23 anos de missão evangelizadora. E o senhor faz parte, né, dessa história também, né? Como é que o senhor avalia a importância, né, da comunicação católica, especialmente
do rádio, na evangelização e na proximidade, né, com a igreja e o povo de Deus? Olha, Regiane, eu acho que tem algumas marcas. A primeira é que quando, há 26 anos atrás, 21, né? 23 23 anos. anos atrás, a emissora foi aberta, primeiro eu acho que potencializou o tema da comunicação pela rádio em Roraima. Nós tínhamos algumas rádios. Eu lembro naqueles primeiros anos, mas de modo especial nos primeiros meses, que era um teste, aqui estava o bispo Aparecido e uma irmã muito competente, paulina, chamada irmã Matilde. E por aqui passaram pessoas, bem no início eu lembro do Brambilha, que foi esse ano para a Páscoa, já faleceu. Mas lembro do seu Valdir Paixão, lembro do Fabiano, da Evilene, da Janete, da Antônia Costa. E eu tinha um programa, era que contar a história da igreja de Roraima. Porque algumas vezes se tinha muitos olhares equivocados sobre a presença da igreja católica aqui. De modo especial se colocava um óculos que a igreja tinha só um olhar a partir de uma realidade. Quando não era verdade, né? Então foi um programa muito bonito. E havia um programa que tinha uma audiência, inclusive na penitenciária. Para você ver, né? A gente sabia, por exemplo, que havia uma audiência dentro do Tribunal de Justiça, no fórum, que era o chamado programa A Voz do Pastor. E o Dom Aparecido, ele desenvolveu esse programa a partir de historinhas e lições para a vida. Esse programa ganhou uma audiência que você escutava do taxista, né, até dentro do Hospital Geral, depois dentro do tribunal e dentro da cadeia. Sintonizavam a rádio. Era um programa extremamente curto. Ele não passava de 20 minutos, né? Era todo dia diário, ali perto das 8 horas da manhã. E ele contava historinhas, fábulas, mas também contava a partir de uma ótica e de um ensinamento para a sua vida. E sempre o desejo dele era fazer potencializar o humano de nós. Era uma maravilha essas historinhas. Eu sei que depois foi descoberto um arquivo aqui, né, na rádio, que tem um acervo de Sim. historinhas de Dom Aparecido. E foi... Você sabe que eu tenho ainda o CD? Eu tenho o CD. Você sabe, Regiane, que foi tão popular que o pessoal queria escutar de novo as historinhas. Exatamente. Por isso foi lançado um CT, né, pelas edições paulinas, junto com os verbitas, a Verbo Divino, né? Eu lembro, né, na capa tá ele, Histórias para um Dia Feliz. Lembra? Sim. Então, tinha histórias lindíssimas. Eu nunca esqueço, por exemplo, o dia em que ele faleceu. Ele já tinha gravado uma semana para frente. O dia que ele faleceu, a história dele falava de uma corda que, à medida que os homens vão pecando, errando, essa corda vai sendo cortada. E aí, o final da história era onde termina a corda, qual é o último corte, qual é o último, diríamos assim, a última tesourada. Era perto do céu. Era uma coisa lindíssima e era o dia em que ele faleceu. Ele gostava de histórias, ele inclusive mudava os tons de voz para contar a história. Verdade. E você lembra que ele contava a historinha, depois ele lia o refrão do salmo do dia e ele tirava as lições da historinha. Uma maravilha. Mas eu digo, esse programa, ele invadiu a cidade, o povo gostava de escutar, como disse, do taxista a espaços, né, do jurídico até da penitenciária. Podemos Marcou muito. afirmar que não só marcou, mas foi instrumento de conversão de muita gente. Com certeza, de modo especial para aquilo que ele queria, né? Que os homens desenvolvessem, que a pessoa humana desenvolvesse o seu humanismo. Uma maravilha. Eu lembro assim que ele fazia, aí na diocese, no arquivo dele, tem os cadernos, porque ele escrevia as historinhas. Os cadernos escritos de cada dia, né? E é um programa que cresceu muito. E claro, uma das coisas mais bonitas também dessa rádio foi poder, através das ondas do rádio, fazer o evangelho chegar nas casas. Sim. Né? Isso eu acho que é uma marca. Existe um antes e um depois na história das comunicações do estado de Roraima com a FM Monte Roraima. É uma marca e um marco Né? histórico. Sim, com certeza. Você lembra também que a rádio foi tão audaciosa que lançou junto um jornal escrito, que se vendia na cidade.
Eu acho assim que são aqueles atrevimentos que Deus dá, a gente não ousadia, sabe, né? a gente não sabe como vai ser no futuro, mas são ousadias que Deus dá e que se a semente é plantada e é dele, como diz de modo especial Gamaliel, não adianta brigar com ele porque vai crescer e se espalhar. Eu acho que é isso que aconteceu com a FM Roraima, ela tende cada vez mais a se expandir. O senhor começou a citar alguns nomes, né, aqui de pessoas que contribuíram muito aqui com a nossa emissora ao longo desses 23 anos. Não podemos esquecer um nome que também fez sua Páscoa recentemente. Ele era apaixonado pela nossa emissora, que era o diácono, né, Augusto. Claro, o programa, né, do Dia do Santo. Santo de O cada Santo dia. de cada dia, ele fazia com muito esmero, né? Muito esmero, a voz muito boa, né? Para a gente escutar. Realmente um homem que marcou também a rádio foi o Diácono Augusto, que hoje, você sabe, celebra-se um mês da sua Páscoa, né? A você que era amigo, hoje à noite, eu escutei, já vi nas redes sociais também, mas junto com a família, a missa será na igreja de São Mateus. Se eu não me engano, é às 18h30 o horário. Se não, você chega um pouquinho ali às 18h30. Se for às 19h, chega um pouco mais cedo. Sim, mas se eu não me engano, é às 18h30, né? Meu desejo também é poder concelebrar com o padre David lá hoje. Porque este homem também me marcou muito como diácono. Eu lembro o dia da ordenação dele na catedral. Exatamente. Agora, Dom Vantuí, são 9h14. O senhor já iniciou nossa conversa falando que o 2026 é um ano cheio marcado, né, por grandes momentos, já falou das eleições, mas também já iniciamos com algumas questões, né, bem marcantes, né, alguns contextos desafiadores, econômicos, políticos, né, e humanitários, né, relacionados ao nosso país vizinho, a Venezuela, né? Quais são as reflexões, né, que o senhor deixa aqui para a gente, mensagem de fé, de esperança, porque todos nós ficamos impactados, né, com as notícias ultimamente. O que você deixaria aqui de mensagem para esses tempos que a gente fica preocupado, né, com os reflexos das ações, né, políticas, econômicas sobre a vida de todo mundo, né? De fato, acho que foi um impacto não só para, diríamos assim, os líderes internacionais, mas para todo o povo, de modo especial para nós aqui de Roraima, que já tínhamos vivido uma experiência extremamente forte, que é a acolhida da migração. Fruto de uma experiência um pouco não tão fácil que a Venezuela enfrentava. Não só por uma culpa, poderíamos dizer assim, do líder próprio da Venezuela, mas por uma série também de situações internacionais, inclusive de embargo ao petróleo. Então, eu penso que quando soou a notícia que, né, o governo americano tinha, né, prendido, né, e levado aos Estados Unidos o líder, né, do país vizinho à Venezuela, cria-se sempre logo, desculpe a expressão, dentro de mim, uma preocupação e também um certo medo. Certo. Né? E é um sentimento que invadiu todo o nosso, principalmente o nosso estado, que é vizinho, que é vizinho, né? E também porque vivia e vive essa experiência forte da migração, né? Claro, a gente teve piques muito altos, agora parece que tende um pouco mais equilibrado, mas imagine se aí Deus ajude que não se vá para esse lado, que possa acontecer, por exemplo, um tipo de guerra civil, ou seja, que possam surgir dois grandes grupos, né? Um a favor à intervenção americana e um outro contra. Né? Não estou desejando isso, né? Mas o cenário pode se abrir isso, mas também pode não se abrir. Eu penso que essa chegada americana por aí nos deixa preocupados pela situação, né, do próprio país, mas também por uma situação geopolítica na América do Sul, né? Um país que tem sua soberania, que é tomado assim, de modo especial depois do discurso do líder americano, que indicava que, além de, diríamos assim, anunciar com sucesso, né, o recolher do líder venezuelano, já logo dizia que o governo e que as empresas americanas iam tomar conta das suas riquezas. Então isso assim é como um sobressalto muito forte, né? Imagine na sua casa alguém chegar e dizer, não, nós vamos te levar e todos os seus bens vão ser, né, para nós que vamos administrar daqui para frente. Isso não é nada fácil. Eu penso que vamos esperar um pouco com calma as duas grandes reuniões que
estão acontecendo, aconteceu, não é, o Conselho da ONU, e ontem da OEA, você lembra, né? Os telejornais nos indicavam isso. Vamos ver o que esses dois grandes organismos internacionais poderão indicar ao governo americano e também ao governo venezuelano. Agora, o senhor como pastor, como nosso pastor também, qual é a ação esperada de nós cristãos, né, diante de situações como essa, né, de preocupação, de medo, não é? Como devemos agir, não apenas reagir, senão a gente acaba, né, é, realizando coisas sem consciência, sem reflexão. Como é que nós podemos agir diante de situações como essa, de medo, de preocupação? Eu penso assim, não sei se posso chamar de luzes, caminhos, de experiências. O primeiro, nós cristãos somos marcados por uma esperança de sempre tempo novo, não é? Os tempos difíceis sempre inauguram auroras novas. Então, nós esperamos que isso seja uma aurora nova para o país, de uma certa forma, mas garantindo a soberania própria, que ninguém chegue lá apontando e dizendo isso aqui vai ser meu, né, como um usurpar. Não. A gente deseja que realmente, né, a Venezuela possa se encontrar o seu próprio caminho. Se é preciso ajudas internacionais, eu acho que os países latino-americanos também estariam dispostos a abrir-se a isso, entendeu, Rejane? Não tenho nenhuma dúvida. Agora, uma esperança que aponte sempre para uma reconstrução do país, não é? Mas também aponte para equidades de poderes, né? Não é que um país pode vir sobre outro e tomar suas reservas financeiras, os seus bens patrimoniais, né, o seu patrimônio próprio. Acho que a gente espera que o caminho não seja esse, apesar de que foi anunciado, né? Mas esperamos que as negociações, de modo especial entre ONU e OEA, indiquem caminhos novos a essa intervenção americana. A segunda coisa, eu acho que não tem como nós fecharmos os olhos nem o coração. Eu penso que nós temos que nos dar as mãos aqui, nós que somos fronteira, Roraima e São Gabriel. São Gabriel chega muito porque desce pelo delta do Orinoco e cai dentro do Rio Negro. Chegam muitos migrantes. A minha casa, onde eu moro, Rejane, a parte de baixo tem um serviço de atendimento aos venezuelanos. E que chega, não com uma quantidade tão grande como aqui, não é? Mas chega porque todo o pessoal tem que descer aí de barquinho, de canoa. Chega com muito sofrimento. Imagina o perigo, Sim. né? E então chega e a migração está lá. A Venezuela está lá em São Gabriel. Os colégios, como aqui em São Gabriel, como aqui em Roraima, também tem vários alunos já venezuelanos. A cidade já tem um outro tom de voz, né? Que é o espanhol. Lá eles chamam muito de paisanos, né? Então, eu acho que este seria um segundo ponto. Uma esperança de que esses conflitos, de modo especial, seja garantida a soberania da Venezuela, o povo encontre seu próprio caminho, com ajudas de fora, com certeza. Eu acho que a ajuda dos governos latino-americanos seria muito interessante para mostrar uma certa unidade latino-americana. Segundo, esse caminho de nos dar as mãos, nós que somos vizinhos, porque diante de uma situação que possa, Deus vai ajudar que não avance para um caminho de desentendimentos ou de conflitos, todo mundo vai bater nas nossas portas, vão bater nas nossas portas. E Roraima, São Gabriel serão portas bem simples, porque é só atravessar a fronteira, não é? E eu diria também que é um terceiro lugar como igrejas, né? Ontem a gente escutou, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil escreveu uma bela carta, né, à Conferência Episcopal venezuelana, que ontem chegou a resposta. Eu tenho 2 bispos vizinhos, né, da Venezuela, do vicariato de Nírida, né, o vicariato de Porto Ayacucho, né? Nós somos vizinhos ali e temos paróquias vizinhas, né? Entre Brasil e Venezuela também eu tenho bem vizinhos, que é um outro vicariato Mitu, mas isso já é Colômbia. Então, temos conversado, eu e Monsenhor Johnny, que é o bispo de Porto Ayacucho, não é? É um salesiano e ele tem colocado para mim algumas preocupações. Claro, vão ser também respostas da vida cristã, né? E aí está a questão da hospitalidade. Ontem nós acabamos de celebrar.
esses estrangeiros que chegam na casa de Maria e José e o menino e são acolhidos. Parece que até ainda dorme, porque dizem que o anjo aparece nos sonhos dele para não tomar o caminho de novo de Herodes, né? Então, foram tão bem acolhidos que foram capazes de abrir seus cofres e dar presentes. Então, essa é a atitude cristã. Cristo acolhe quem é um estrangeiro, né? Ele, talvez, tão pequenininho, papai e mamãe contou, olha, quando você era neném, chegaram os estrangeiros aqui. E ele vai dizer que uma das bem-aventuranças da vida é acolher os estrangeiros, né? Toda vez que você recebe um estrangeiro, é a mim que o recebe. Perfeitamente. Quero agradecer aqui sua participação. Estou sabendo que o senhor preside ainda missas aqui na nossa Boa Vista, Amanhã. né? Avisa aí onde o senhor estará celebrando Isso, e deixa amanhã eu sua vou presidir mensagem a missa final na pra Eucaristia gente. lá na Reitoria Aparecida, de onde eu saí. De volta para casa da mãe. De onde eu saí, né? Ali do santuário. Vou celebrar a missa, se eu não me engano, é 18h30. Eu celebro ali com o povo de Deus. É uma missa comum, missa da semana, né? Mas presido a Eucaristia ali nas comunidades. Depois eu celebro uma missa mais privada, mas é com as irmãs da Consolata. Perfeitamente. Quero agradecer mesmo, mais uma vez aqui, sua participação. É sempre uma alegria receber suas mensagens de fé e de esperança aqui. E retornando a Roraima, volte ao nosso Manhã Viva, a nossa emissora, Dom. Ótimo, eu agradeço muito, Rejane, além da sua paciência, porque vocês abriram de novo o horário hoje para mim, porque devia ser ontem, mas ontem eu estava numa situação que não consegui chegar aqui. Eu peço desculpa aos ouvintes, eu lembro aqui a Josiane e outras que ficaram. E o senhor não foi para a Rádio Monte Você não Roraima? está na rádio? Rejane está anunciando a manhã inteira. E o senhor não chega, né? Então eu agradeço a Natália que ficava insistindo. Exatamente. Eu não estou chegando aí. Mas, muito obrigado. Eu desejo que esse ano seja marcado de paz. De paz. Com essas duas grandes experiências tão próprias, aqui, diríamos, locais de Roraima e da Amazônia, né? Essa experiência com a Venezuela, que nosso coração continue sempre a se alargar, porque eu acho que Roraima deu um salto enorme de humanidade com a migração. Os roraimenses ficaram mais humanos, abriram seus corações, com as resistências próprias de todo ser humano. As resistências, a possível dificuldade de acolher o outro como sua diferença, aí surgiram os racismos, a xenofobia. Tudo isso. Mas eu acho que foram um grande salto de qualidade humana para essa terra, como também a minha lá de São Gabriel. Então desejo que a gente continue sempre aberto assim, de modo especial, se as experiências difíceis e de modo especial, a gente não é bom falar isso, mas se de modo especial o século de um conflito de guerra. Segundo, eu desejo que cada um, nesse ano, possa exercer com muito cuidado, mas com muita responsabilidade, sua cidadania com as eleições. Certo, Rejane? Certo. A rádio, tenho certeza que será um espaço de debate, de construção de cidadania e, de modo especial, de conscientização do povo sobre o papel de cada eleitor e o papel de cada um daquele que se dispõe, se candidata a se tornar, a gente poderia dizer assim, né, voz do povo. Excelente. Deus abençoe a ti, querida amiga Rejane. Seu programa continue a dar passos cada vez mais que ajude essa sociedade local. E a vocês que me escutam, Deus abençoe, vos guarde e dê um bom ano cheio de saúde. Não esqueçam de rezar pelo pobre bispo lá de São Gabriel, claro. Filho de São Gabriel, filho de Roraima. Deixe sua bênção para a gente, Dom Pronto. Mantuí Neto. Que Deus esteja diante de todos vós para vos guiar neste ano, atrás de vós para vos proteger dos males das pessoas que não são boas, e ao lado de vocês para que vocês deem passos com suas famílias, com seus amigos, com aqueles que te ajudam a ser mais. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, a gente vai para o nosso apoio cultural agora, mas a gente volta em seguida com uma canção belíssima, né? Do Padre Zezinho, com a participação do Padre José Ronaldo Gouveia. E o título dessa música, também ofereço ao Dom Vantuí. Olha o título da música, A Graça de Dialogar. 10h27, a gente volta já já.